pessoal, tudo bem? O tema abordado no vídeo de hoje será um pouco mais denso, porém extremamente relevante. Eu peço que você fique até o final do vídeo para ter acesso a todas as informações que vão ser prestadas, tá bom? Meu nome é Diego Costa Duarte, sou advogado especialista em planejamento patrimonial da família. Pois é, planejamento patrimonial versus planejamento sucessório. O detalhe que fará a diferença. O planejamento patrimonial ele pode ser definido como um conjunto de estratégias jurídicas que objetivam definir em vida a melhor forma da sucessão, preservando ou não a administração dos bens nas mãos do instituidor do patrimônio. Melhor dizendo, né, é a adoção de medidas de ordem preventiva, sempre preventiva, pelo titular do patrimônio em relação ao destino de seus bens após a sua morte. Em resumo, né? Portanto, um planejamento patrimonial adequado ao caso concreto permite que o titular dos bens evite o longo e burocrático trâmite de um inventário litigioso ou não, reduzindo carga tributária, entre outros exemplos, proporcionando assim a segurança jurídica aos seus herdeiros e até mesmo beneficiando pessoas que não estão presentes no rol da lei e que pretenda de alguma forma proteger, tá bom? Apesar do planejamento poder ser realizado por meio de inúmeros institutos previstos em lei, nenhum deles é tão efetivo, na maioria das vezes, quanto a criação de holding. A criação de uma holding patrimonial ou familiar é a melhor estratégia, salvo raras exceções, pois apresenta o melhor custo-benefício, no geral. Aqui são criadas sociedades não operacionais, ou seja, sem atividades, que têm por objetivo concentrar bens já existentes ou outros que venham a ser adquiridos ao longo da vida. A finalidade é sempre evitar o inventário, reduzir custos fiscais e programar a sucessão de uma forma segura e menos danosa. Além disso, é possível fazer um trabalho de elisão fiscal, que é a redução lícita da carga tributária, se comparados com as hipóteses de inventário ou doação ou até mesmo testamento que vai forçar futuramente o inventário. É importante apontar que gera uma maior economia fiscal de médio a longo prazo, dentro do contexto tributário. E outra informação importante, né? É importante ressaltar que o auxílio de um profissional capacitado é indispensável, pois deve-se observar e respeitar imposições jurídicas e compreender, evidentemente, a estrutura familiar e patrimonial de cada caso. O planejamento patrimonial, por sua vez, ele se embasa em três importantes pilares. O primeiro pilar é aquele que evita expor o patrimônio aos riscos através de mecanismos que possibilitam que os bens não sejam comprometidos. O segundo pilar define a divisão da herança, com antecedência, garantindo que o desejo do titular seja exercido. E o terceiro pilar, também importante, é a busca pelo melhor caminho tributário, de acordo com a legislação, evidentemente, evitando o pagamento de impostos desnecessários. E muitas pessoas não sabem, mas o planejamento sucessório não é sinônimo de planejamento patrimonial. O primeiro, por sua vez, busca programar a transferência mais adequada dos bens aos familiares ou terceiros após a morte. O segundo é diretamente relacionado à forma como o titular dos bens com ele se associa e a vinculação com a utilização e fruição por seus familiares. É importante observar que o planejamento sucessório não é destinado apenas a famílias com empresas, né? Famílias empresárias, mas também a todos aqueles que queiram, de alguma forma, planejar e organizar a sua sucessão, independentemente do tamanho do seu patrimônio. Mas aí você me pergunta, afinal, o que é um planejamento sucessório e qual a sua finalidade? O planejamento sucessório ele pode ser compreendido como um conjunto de medidas empreendidas para organizar a sucessão hereditária de bens ou de direitos previamente ao falecimento do titular dos bens. Ou seja, podem ser adotados um ou mais ou vários instrumentos jurídicos que permitam a utilização de estratégias voltadas para a transferência eficaz e eficiente do patrimônio. É considerado um instrumento preventivo, né? A prevenção sempre será melhor do que a família ter que remediar. Então, por ele ser considerado um instrumento preventivo,
poderá abarcar não somente questões patrimoniais, mas também questões existenciais, relevantes ao titular do patrimônio, do plano com planejamento, como, por exemplo, a destinação do corpo após o falecimento, ou a destinação de acervo digital que o instituidor do patrimônio possua. De uma forma mais objetiva, o planejamento sucessório terá como finalidade otimizar o processo de transmissão dos bens e segundo a realidade que seja referente de quem planeja para os seus herdeiros, né? De modo que se evite custos financeiros e emocionais, além da demora que o inventário poderá trazer, no caso de quem não parte para um planejamento, beleza? É considerado também um instrumento preventivo que vem ganhando cada vez mais destaque e importância atualmente, justamente porque se insere num contexto muito mais amplo, visando atender uma nova realidade social em que o Instituto do Direito das Sucessões, isoladamente, não alcança plenamente as aspirações sociais, já que está em descompasso com a sociedade contemporânea. Mas como é feito o planejamento sucessório? Qualquer decisão a respeito do planejamento sucessório deve ser tomada de maneira livre e consciente, longe das amarras e pressões familiares, e com a orientação de um corpo jurídico que atue nesta área, preferencialmente. Ao contrário do que muitos pensam, definir os critérios do planejamento com clareza das opções e adequações às peculiaridades para o caso concreto e principalmente aos interesses do titular dos bens e daqueles que vão receber, pode se consubstanciar em uma experiência libertadora e, em muitos casos, longe de ser uma decisão irrevogável e definitiva. Pode ser modificado no decorrer da vida e das mudanças dos familiares, ou seja, o procedimento do planejamento via holding, ele pode ser desfeito. A pessoa que implementou o sistema e colocou em prática pode desfazer. É raro acontecer, mas há essa possibilidade, diferentemente da doação de bens em vida, certo? Então, antes de mais nada, é preciso entender as reais necessidades, os desejos do titular do patrimônio. Após essa etapa, faz-se uma auditoria de todo o acervo de bens, sejam bens móveis, imóveis, tangíveis ou intangíveis, físicos ou digitais, dentro do Brasil ou no exterior. Regularizados e estabelecidos os valores, identificam-se os direitos de eventual cônjuge ou companheiro ou companheira, mapeiam-se os herdeiros e os demais sucessores e, eventualmente, terceiros a serem contemplados. Todas essas etapas são de suma importância para que se realize um planejamento sucessório bem sucedido, minimizando riscos e impactos negativos no futuro. Os interesses e objetivos do titular do patrimônio nem sempre estarão em sintonia com as aspirações e expectativas dos herdeiros ou cônjuge ou companheiro, criando-se áreas de atrito que podem, por vezes, comprometer o andamento do planejamento. Diante deste impasse, a transparência, a confiança e a comunicação entre todos os membros da família e o corpo jurídico são imprescindíveis para que se possa estruturar uma sucessão que atenda às finalidades e os objetivos do titular do patrimônio e os seus sucessores. Então, como eu disse no início do vídeo, foi um tema um pouco mais denso, porém importantíssimo, rico de informações. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que deixe seu like, compartilhe para que essa informação atinja um maior número de pessoas. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Um forte abraço e até mais.